Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Há um Deus nos Céus? Um belo romance cristão de Lola Laycock, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai iniciar aí o capítulo 3, que vai falar sobre Há um só corpo, e diz o seguinte: No sossego do seu quarto, Ruth lia e relia os capítulos que Ronei havia marcado em sua Bíblia. Ela nunca imaginara que um livro pudesse revelar tantas respostas para suas mais profundas dúvidas. Já sentia saudades de Ronei e queria examinar com ele outros detalhes da palavra de Deus. Na verdade, ela queria três coisas: estar novamente com Ronei, estar, escutar maiores explicações e, finalmente, poder crer como ele. Desejava muito falar tudo isso com sua mãe, mas temia mencionar as suas conversas com Ronei. Quem sabe sua mãe, sem querer, deixava escapar o seu segredo para o pai. E ela não queria mesmo arriscar. Sabia que seu pai ficava furioso se soubesse do que ela falava com Ronei. No sábado seguinte, Ronei voltou à ilha e Ruth ficou emocionada com sua chegada. Arranjou 2 cavalos e ambos cavalgavam para longe do povoado. Criado na cidade, Ronei nunca havia andado a cavalo. Por isso, caiu 3 vezes. Mas corajosamente tentou de novo e conseguiu montar razoavelmente bem, com a paciente ajuda de Ruth, que era exímia amazona. Durante a semana toda, Ruth ficou pensando como com seus botões se Ronei tinha namorada. Sua mãe havia falado um pouco sobre o amor entre homens e mulheres, aconselhando a não correr atrás dos rapazes. Até então, porém, não havia nenhum rapaz para ela tentar. Por isso, Ruth achou o conselho da mãe um pouco esquisito. Mas, com Ronei perto, ela lembrou-se da conversa com a mãe e se esforçou para que Ronei tivesse uma boa impressão dela. O problema é que ela não tinha experiência alguma em namoro, mas sentia-se tão feliz com ele que, embora timidamente, ousou perguntar-lhe se ele tinha namorada. Ronei, você sabe que eu nunca tive contato com rapazes da minha idade antes. Quero perguntar-lhe algo, mas não sei se devo. Ronei a encorajou, dizendo: Pode perguntar o que quiser. Foi difícil expressar o que ela realmente queria saber. Ficando vermelha, ela finalmente perguntou: Você tem garota? Quero dizer, você tem namorada? Ele deu um grande sorriso e respondeu: Tenho várias amigas e colegas, mas namorada não. Não encontrei até agora a moça certa. Você está falando a verdade? Lógico, Ruth. Nunca encontrei alguém como você. O Ronei, Ronei, não quero que nada nos atrapalhe. Eu só queria ter certeza que podemos continuar nos encontrando. Nunca levei a sério nenhuma garota, mas agora é diferente. Chegando ao alto da serra, que atravessava a ilha, eles demonstraram e estudaram a Bíblia por 2 horas. Ronei sabia que Ruth precisava de uma base firme sobre Jesus, antes de aprofundar-se em outros estudos. Sentiu que ele havia sido bem sucedido ao ensinar-lhe sobre o Deus verdadeiro e percebeu o grande progresso de Ruth. Porém, havia muito mais para esclarecer. Por exemplo, ela ainda ignorava muito sobre a igreja. Então Ruth levantou-se e convidou Ronei para andar um pouco. Enquanto passeavam, ela disse:
Ronei, tenho medo de meu pai. Aliás, que meu pai descubra nosso segredo. Ele tem tantos preconceitos contra a Bíblia que iria proibir suas visitas e, se descobrisse. Ronei perguntou: E você acha que ele vai descobrir? Mais cedo ou mais tarde, sim. E minha mãe me avisou que se nós dois conversássemos sobre religião, meu pai explodiria de raiva. Ronei comentou: Então parece que sua mãe não será totalmente contra seu estudo da Bíblia. Acho que ela é compreensiva, mas tem medo de falar comigo e a este respeito, por causa do meu pai. Certa vez ele mencionou ter sido criada em uma família cristã, mas que desde o casamento não praticou a religião, porque papai nunca permitiu. A essa altura, viram que estava ficando tarde e, relutantemente, voltaram para casa. O tempo passou de maneira agradável, com Ronei ensinando-lhe a Bíblia com todo o carinho. Depois de algum tempo, ele sentiu que Ruth estava preparada para outras etapas do estudo. Por isso passou a explicar sobre a edificação da verdadeira igreja estabelecida por Cristo. Começou com o profeta Isaías, o qual revelava séculos antes do nascimento de Jesus que a casa do Senhor, ou seja, a igreja, seria estabelecida em Jerusalém. Explicou que Deus havia planejado a igreja, a qual seria iniciada por seu filho, e que o propósito da igreja é desvendar o plano divino para todos os homens. Desejando compreender melhor, Ruth perguntou: Isto significa que, desde o início do mundo, Deus já estava planejando sua igreja? Exatamente. Deus viu a necessidade de um corpo de seguidores fiéis à sua vontade, os quais manteria vivo o plano para a salvação da humanidade. Esse corpo, a igreja, seria sedimentada no seu filho. Seja mais claro, por favor, pediu Ruth. Bem, pouco antes de sua morte, Jesus perguntou aos seus discípulos o que o povo achava dele. Responderam-lhe que alguns achavam ser ele o profeta João Batista, Elias e Jeremias, ou um profeta qualquer. Então ele perguntou: O que vocês acham? Quem sou eu? Um dos discípulos, chamado Pedro, foi quem lhe respondeu: Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ronei, você acha que Pedro realmente acreditava nisso ou apenas tentou agradar a Jesus? Sei que Pedro acreditava no que disse, pois Jesus afirmou que, entre aspas, carne e sangue, não havia revelado a Pedro essa verdade, mas sim o próprio Deus. Ruth continuou querendo saber mais e perguntou: Jesus prometeu que ele mesmo iniciaria a igreja? Claro que sim, pois disse a Pedro que ele próprio edificaria sua igreja. Se sua promessa fosse em vão, não haveria qualquer igreja autêntica e não poderíamos confiar em nenhuma das suas promessas. Então, explique-me melhor essa promessa que tem tanto significado. Ronei sorriu para ela e disse: Você se lembra quando Pedro declarou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E que, ao responder, Jesus prometeu-lhe que ele próprio edificaria a sua igreja, acrescentando, abre aspas, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Escute bem, escute bem. Então, pois isso é muito importante. Quando Jesus disse, entre aspas, nesta pedra, ele afirmou que sua igreja seria construída
sobre uma grande verdade, a pedra fundamental do cristianismo, o fato de ser ele o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não estava falando da construção de uma capela ou algo semelhante? Não, querida, a igreja não é uma capela ou qualquer tipo de prédio. Ela se constru... Ela é construída de pessoas que são pedras vivas na sua edificação. O que Jesus quis dizer a Pedro foi o seguinte: por causa de ser o Filho de Deus, ele tinha o poder, o direito e o dever de iniciar sua própria igreja. Ele não teria este direito se não fosse o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Ruth murmurou, pensativa. Eu me lembro de um ponto que você mencionou em outra ocasião. O profeta Isaías havia dito que o reino seria edificado no Monte Sião. E se não me engano, Sião significa Jerusalém, não é verdade? Correto, Ruth, você está entendendo bem. Isaías não usou a palavra igreja na profecia, mas podemos concluir que ele tinha em mente a igreja, pois ela começou em Jerusalém, no Monte Sião, e que posteriormente todas as nações seriam atraídas para ela. E o que Jesus quis dizer na sua resposta a Pedro quando prometeu que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja? As portas do inferno é linguagem figurativa, significando a morte. Jesus está dizendo que sua morte não impediria que ele edificasse a igreja. Ele não apenas a edificou, mas também a comprou com seu próprio sangue, ao morrer por ela. Você se lembra disso? Disto me lembro bem, mas ainda me pergunto quando é que ele construiu sua igreja. Aliás, constituiu sua igreja, já que ele morreu tão jovem? Ronê explicou pacientemente. Vou lhe contar um pouco sobre as coisas que aconteceram depois da ressurreição de Jesus e antes de sua volta para o céu. Seus apóstolos foram instruídos para permanecerem em Jerusalém, até que recebesse uma orientação específica que Jesus lhes havia prometido. Essa orientação chegou por intermédio do Espírito Santo, o Consolador, o qual tomou o lugar de Cristo aqui na terra, exatamente como Cristo havia prometido. Ele não quis deixar os apóstolos órfãos aqui na terra. Por isso enviou-lhes o seu Espírito para habitar dentro de cada um deles. Ruth exclamou: esta história está ficando emocionante. Estou muito contente por tê-lo conhecido, Rony. Caso contrário, como eu poderia ter aprendido sobre a história bíblica? Isto significa que você realmente crê nas coisas que estou lhe ensinando? Bem, parece ser verdade. Além disso, confio em você e em sua honestidade. Continue. Pois bem, os apóstolos voltaram a Jerusalém, vindos do lugar onde Jesus havia subido para os céus. Sabemos que eles estavam tristes ao verem o Mestre desaparecer nas nuvens. Mas, ao mesmo tempo, demonstravam alegria por saber que Jesus estava vivo de novo e havia prometido ficar sempre com eles através do seu Espírito. Alguns dias depois, os apóstolos estavam na cidade, nos átrios do grande templo, esperando a prometida orientação. Era o dia de Pentecoste. Espera aí, Rony. Eu nunca ouvi falar desse dia de Pentecoste. Explique o que significa. Eu ia explicar, mas você não deixou. Ruth disse. Quero entender tudo. Tenho de recuperar o tempo que perdi nestes anos todos. Agora fale sobre o dia de Pentecoste. O Pentecoste era um dos festivais dos judeus. Deus lhes havia dado vários dias para comemorarem eventos especiais, tais como sua
libertação da escravidão, muitos séculos antes, e o início da colheita de cada ano. Um desses festivais era a Páscoa, que deu origem indiretamente à Páscoa de hoje. A Páscoa judaica simboliza a libertação do povo do jugo egípcio. E esta festa, marcada no início do calendário anual dos judeus, é esta festa marcada, e esta festa marcava o início do calendário anual dos judeus. Pentecostes era outro festival comemorado 50 dias depois da Páscoa. Conforme a Bíblia, os judeus tinham de contar 7 sábados depois da Páscoa e no dia seguinte celebraria o Pentecoste, que era o dia em que se colhia os primeiros frutos da nova safra. Então o Pentecoste sempre caía em um domingo. Ruth perguntou: E por que este dia era tão importante? Paciência, Ruth, vou chegar lá. Fico muito feliz por seu interesse, mas quero mostrar-lhe como as comemorações de Pentecostes caíam em um domingo e que em um desses dias de Pentecostes Jesus iniciou sua igreja. Você já percebeu que este é um dia muito importante? Acho que estou compreendendo, mas quero saber mais sobre o que aconteceu naquele dia muito significativo. Então preste atenção, pois vou ler alguns versículos do capítulo 2 de Atos, onde tudo isso aconteceu. Abre aspas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos que se possuíram de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Fecha aspas. Ruth tentou imaginar a cena, pessoas de diversas nações, todas ouvindo a mensagem dos apóstolos na sua própria língua. Então a garota exclamou, entusiasmada: Imagino que ficaram todos perplexos quando viram isso acontecer. Estavam boquiabertos mesmo e perguntaram uns aos outros, abre aspas, não são estes galileus? Como é que eles podem falar conosco em nossa língua materna? Fecha aspas. É mesmo? Como é que isso aconteceu? Sabe, Ruth, os apóstolos não eram homens cultos, mas simples pescadores e fazendeiros, e somente um deles tinha um pouco mais de cultura, sendo fiscal do governo. Sendo da Galileia uma subprovíncia da Palestina, eles eram considerados, entre aspas, caipiras. Não teriam capacidades para falar as 15 línguas representadas no templo. A menina observou. Então todos os presentes sabiam que algo muito incomum estava acontecendo? Ronen continuou. Alguns sim, mas outros zombavam deles, dizendo que estavam bêbados. Então o impetuoso Pedro, um dos líderes dos apóstolos, explicou para a multidão o milagre de todos entenderem o que os apóstolos estavam dizendo. Abre aspas. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E
acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas. Pedro transmitiu-lhe a seguir uma mensagem fortíssima, mostrando-lhes que eles, os judeus, realmente haviam matado o Messias, o próprio Filho de Deus, mas que ele havia ressuscitado da morte. Quando muitos dos homens presentes sentiram que isso era verdade, envergonharam-se e, com a consciência muito pesada, perguntaram: O que faremos, irmãos? Pedro lhes disse que seria necessário primeiro arrepender-se do enorme pecado de ter matado a Jesus e depois ser batizado em nome do Filho de Deus vivo, para obterem o perdão dos seus pecados. Ruth observou, mordendo os lábios. O arrependimento não significa ter tristeza sobre o mal que fizemos e decidir não repeti-lo? Sim, Ruth, mas o arrependimento significa também mudar de direção, voltando-se para Deus. Agora entendo por que os judeus presentes tinham de fazer isso, mas não entendo qual a razão do batismo. Primeiro, Ruth, é necessário crer. Pedro não disse isso explicitamente em Atos 2, porque todos os judeus já criam em Deus. Só era necessário o arrependimento e o batismo. O batismo é um ato solene para aquele que crê na palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. Ele, então, confessa sua fé em Cristo e é sepultado em água, que representa sua morte ao pecado e o início de uma nova vida como cristão. Assim, reproduzimos em nossa vida o que Cristo fez por nós, como ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitado. Nós morremos para o passado, somos sepultados em água e ressuscitamos para viver de novo, conforme disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Ruth perguntou: E quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Quase 3.000 foram batizadas e acrescentadas à igreja por seu fundador, Jesus. Ainda não entendo como é que a igreja começou naquele dia. Bem, posso lhe mostrar até o momento exato em que a igreja começou. Pedro havia dito à multidão que os apóstolos não estavam bêbados, mostrando-lhe que era apenas a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, e era muito raro alguém estar bêbado tão cedo. Você se lembra que o dia em questão era o Pentecoste, que caía sempre 50 dias depois da Páscoa, o dia em que Cristo morrera. Podemos concluir que Jesus edificou sua igreja no dia de Pentecoste, no Monte de Jerusalém, onde ficava o templo dos judeus, conforme profetizado anteriormente. Assim como o Pentecostes significa os primeiros frutos colhidos do campo, estas conversões significam os primeiros frutos da igreja. Ruth disse emocionada: Agora vejo que tudo aconteceu conforme predito por Jesus e pelos profetas, e entendendo por que a igreja entendo por que a igreja realmente começou naquele dia. Estou muito orgulhoso de você, Ruth. Você
nem sabe o quanto temos orado por você e o quanto você significa para nós, principalmente para mim. Ruth tinha outras dúvidas às quais Ronei respondeu com clareza. Explicou que Jesus edificou apenas uma igreja, não vários tipos de igreja, e que a igreja é propriedade dele. Depois dessa conversa longa e agradável, eles voltaram para a casa de Ruth de mãos dadas. Sentiram-se cada vez mais próximos. Apesar de não declararem abertamente, ambos sentiam o verdadeiro amor brotar em seus corações e, paralelamente, sentiam-se mais unidos em decorrência do profundo amor cristão. Todos na ilha podiam ver que eles estavam se amando. Alguns não gostavam disso, porque Ruth ainda era um pouco jovem e, além do mais, ela era deles, entre aspas. Temiam que Ronei a levasse para longe da ilha da Trindade. Entre os interessados no futuro dos dois jovens encontravam-se o pai dela, Toninho. Ele ainda não havia descoberto o tema das suas conversas. Ele havia observado de longe que os dois ficavam conversando horas a fio. Certo sábado à noite, mal podendo se conter, ele decidiu ir ao quarto de Ruth e pedir-lhe para falar mais a respeito de Ronei e suas intenções. Assentando-se ao lado dela, ele lhe disse: Querida, você sabe o quanto você significa para nós e para muitas outras pessoas em nossa ilha. Nosso coração ficaria despedaçado se você de repente nos abandonasse. O que Ronei quer com você? Ele já falou sobre amor e casamento? Ruth sorriu e respondeu: Papai, o senhor não acha que deve falar com ele? Sim, eu sei, mas você entende porque estamos um pouco ansiosos. Confiamos em você, mas não conhecemos bem Ronei. Entendendo sua preocupação, entendo sua preocupação, papai. Desculpe-me por não ter pensado nisso antes. Desde o início, Ronei e eu nos sentimos muito atraídos um pelo outro. Não falamos ainda em compromisso, mas eu gosto muito dele e acho que ele também gosta de mim. Como você pode ter certeza se ele não se declarou ainda? Mamãe me disse certa vez que, se existe um verdadeiro amor em um relacionamento, não é necessário perguntar se amamos um ao outro, simplesmente sentimos. Eu sei que ele me ama, porque ele parece feliz quando estamos juntos. Bem, não quero que você se magoe. Se ele a ama e quer se casar com você, não tenho objeção, mas sei que vocês não vão querer passar a vida toda nessa ilha. Se vocês voltarem ao continente, talvez nós iremos também, pois a ilha ficará vazia sem você aqui. Ruth abraçou o pai, como nos dias da infância, e disse: O senhor é um bom pai. Já pensei na possibilidade de me casar com Ronei e viajar com ele. Tive medo que você tentasse me impedir, mas se nós casarmos, viveremos sempre aqui, pois este é o único lar que eu conheço e amo. Toninho observou. Você fala como se ele já a tivesse pedido em casamento. Não, papai. Ele ainda não me pediu, mas sinto que ele não vai demorar a fazê-lo. Sei que ele me ama e que poderemos ser muito felizes. Mas, minha filha, se não é sobre amor e casamento que vocês estão falando, não entendo o assunto que ocupa todos os seus sábados. Com medo de revelar a verdade, Ruth mudou de assunto, dizendo: Parece que o senhor está com mais pressa do que eu
em me casar. Será que está cansado de mim? Filha, você é tudo o que tenho e, naturalmente, queremos o melhor para você. Quero saber mais sobre o Ronei e sua filosofia de vida. O que o senhor quer saber? Já lhe contei sobre o que sentimos. Finalmente, Toninho chegou a falar o que estava no seu coração. Meu bem, há um assunto de que nunca falei muito com você, exceto para mostrar claramente que não quero que você se envolva. Religião. Sei que você encontrará em contato com pessoas cristãs que tentarão convencê-la a crer em um livro chamado a Bíblia. Espero que você nunca toque nesse livro, pois ele é totalmente falso. Ruth, alarmada, perguntou ao pai: Por que o senhor tem tanto ódio contra a palavra de Deus? Há muito tempo que queria perguntar-lhe sobre isso. Toninho empalideceu e perguntou rudemente: Quem lhe disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Papai, eu nunca menti para o senhor e não vou fazê-lo agora. Tenho uma Bíblia há algum tempo e a tenho pesquisado. Nunca tive antes a oportunidade de ler a Bíblia, mas agora que estou estudando, sinto-me muito feliz. Eu sabia. Quem lhe deu essa Bíblia? Foi Ronei, não foi? É Ronei, é Ronei que está enchendo sua mente com mentiras? Ruth corajosamente respondeu: Ronei me deu a Bíblia e está me ensinando desde o nosso primeiro encontro, papai. Proíbo, desde já, que você leia a Bíblia e que se encontre com Ronei. Traga-me essa Bíblia imediatamente. Vou queimá-la e pôr fim a essa bobagem. O rosto dele estava vermelho de raiva. Ruth disse-lhe com tristeza: Eu nunca desobedeci suas ordens, papai, mas não posso lhe dar minha Bíblia. Eu a amo e creio que ela é a autêntica palavra de Deus. Ele berrou, agarrando-a pelo braço. Filha, eu nunca bati em você, mas vou bater agora se você não me der esse livro imediatamente. Não importa se você tem mais de 18 anos ou não. E dizendo essas palavras, ele começou a revirar o quarto de Ruth, de cabeça para baixo, à procura da Bíblia. Papai, não faça isso, por favor. O Senhor sempre foi carinhoso para comigo. Mal posso acreditar que meu pai agiria dessa maneira. Então traga-me a Bíblia e não vou mais mexer nas suas coisas. Não, nunca, exclamou Ruth chorando. Toninho continuou a desarrumar tudo, xingando. Não posso acreditar como eu estava cego durante todo esse tempo. Eu nunca confiei naquele rapaz. Ele e esse livro são mentirosos e eu vou destruí-los. Ele sacudiu Ruth violentamente com o intuito de espancá-la, mas não teve coragem. Então passou a sussurrar carinhosamente: Ruth, por favor, dê-me esse livro. Sempre fiz tudo por você, qualquer coisa dentro do meu alcance. Nunca pensei que você se voltasse contra mim. Ela enxugou as lágrimas e calmamente respondeu: Não estou contra o Senhor, é o Senhor que está contra mim. Por que me, por que não me deu a oportunidade de ver por mim mesmo o que a Bíblia contém? Por que não me deu a oportunidade de aceitá-la ou rejeitá-la? Durante todos esses anos sempre o escutei, sempre tive muita confiança no Senhor. Nunca passou pela minha cabeça que o Senhor pudesse estar errado e por isso sempre lhe obedeci cegamente. Mas agora o Senhor não está sendo justo. Estou muito ferida e triste com o Senhor. O pai voltou a ameaçá-la.
vou abrir mão do meu ponto de vista, mesmo amando-a muito. Dei-me aquele livro. Neste ponto, a mãe de Ruth entrou em casa e, ao ouvir aquela confusão, correu para o quarto de Ruth e viu a cena chocante. Toninho, o que é isso? Você está maluco? Aquele vagabundo do Ronei está ensinando sua filha sobre a Bíblia. Você sabe que odeio religião. Eu exijo que ela me entregue a Bíblia, mas ela se recusa a obedecer-me. Ou você está participando dessa trama? Subitamente, pegou Janete com força pelo braço, exigindo uma explicação. Ela choramingou. Não, eu não sabia, mas imaginei que ela estivesse aprendendo a palavra de Deus. Mas por que essa sua atitude drástica? Se você não gosta da Bíblia, é problema seu. Ruth já tem 18 anos. E, se ela está feliz seguindo as instruções divinas, por que não deixá-la? Por que não deixá-la em paz? Oh, você sempre amou essa Bíblia. Eu sabia que você nunca abandonaria aquele caminho, apesar de suas falsas promessas. Com lágrima nos olhos, Janete respondeu: Meus pais ensinaram-me a seguir a Bíblia. Sei que abandonei a Deus por sua causa, mas nunca fui feliz com essa decisão. Toninho parecia ter recebido um golpe fatal e disse: Você quer dizer que nunca foi feliz comigo? Ah, agora você está finalmente se revelando depois de tantos anos de fingimento. Pare de falar bobagem, Toninho. Você sabe que eu o amo, mas eu teria sido muito mais feliz se pudesse ter permanecido na igreja, além de ser sua esposa. Virando-se para Ruth, ele perguntou de novo: Então você não vai me dar sua Bíblia? Não, papai, isso me magoa muito, mas a Bíblia nos ensina que se amarmos mais o pai ou a mãe do que a Deus, não somos dignos dele. Ele a interrompeu perguntando: E você já se tornou membro de alguma seita? Não, papai, mas pretendo me tornar cristã logo que possível. A sua atitude me convenceu definitivamente que preciso escolher a Jesus e ser membro da sua igreja. Então, você está expulsa de casa. Janete exclamou, alarmada. Toninho, você não sabe o que está dizendo. Ela é tudo o que temos. Eu sei perfeitamente o que estou dizendo. Não aceitarei uma filha rebelde na minha casa. Vocês estão pondo à prova a minha autoridade e vão se dar mal. Abatida, Ruth disse: Então o Senhor nunca me amou de verdade. Se me amasse, gostaria de me ver feliz. Eu te amo tanto que não quero que nada em sua vida a afaste de mim. Você é tão rebelde que procuraria logo se encontrar com aquele miserável. Proíbo que você tenha qualquer contato com ele. Vou trancá-la no seu quarto e vamos ver se ele tentará chegar aqui para libertá-la. Ruth começou de novo a chorar. Papai, como é que o senhor pode ser tão cruel depois de ser tão bondoso durante todos esses anos? Eu nunca mais serei feliz se não me tornar cristã e ver de novo o rapaz que tanto amo. Quero me casar com ele e iniciar um lar cristão. Sei que sei que queremos, sei que seremos felizes. Você jamais terá essa possibilidade. Ele nunca lhe falou em casamento. Você mesma confessou isso. Ele está apenas transformando você em uma fanática. Agora, vá para a cama e não tente sair. Será impossível sua fuga, porque vou estar de olho.
Se você tentar sair, ou se ele tentar se comunicar com você, eu vou mesmo trancá-la no seu quarto, até que ele volte para o continente e você esqueça dele. Janete mal podia acreditar no que estava ouvindo. Fez todos os apelos possíveis, mas ele não a quis escutar. Ele saiu do quarto batendo a porta furiosamente e foi dormir. Ruth correu para os braços da mãe e perguntou: Mamãe, o que eu vou fazer agora? Não sei, minha filha, mas estou muito contente que você esteja aprendendo sobre Jesus e sua igreja. Ainda chorando, Ruth perguntou: A senhora realmente era cristã e membro da igreja descrita na Bíblia? Sim, filha. E quem me dera nunca ter cedido à exigência do seu pai. Ele não teria se casado comigo e eu não, se eu não tivesse abandonado a igreja. Mamãe, a senhora amava mais ao papai do que a Cristo? Parece que sim, mas não quero que você cometa o mesmo erro. Não ceda, querida. Seu pai a ama muito e ele vai compreender um dia. Tenha paciência. Depois de sua mãe sair, Ruth pensou muito sobre Ronei e a vida cristã. Como é que ela podia sair de casa para obedecer a Cristo? Lembrou-se do que Ronei havia dito sobre pecadores, que Deus não os escutava. Porém, nesse caso, ela queria aceitar Jesus e ter seus pecados lavados no batismo. Só faltava a oportunidade. Por isso, ela ajoelhou-se ao lado da cama e pela primeira vez na vida falou diretamente a Deus, para que ele lhe desse uma solução. Ela, sab... ela sabia que havia muito mais para aprender, mas queria entregar-se a Cristo. Depois de ter orado longamente, ela sentiu-se mais calma e finalmente conseguiu dormir. Emocionante, não é não? Ufa, terminamos o capítulo 3. Depois a gente vai entrar aqui no capítulo 4, que vai falar há um só caminho. Se você está gostando, como eu, da leitura desse livro, Há um Deus nos Céus, um belo romance cristão, de Lohan, publicado pela editora Vida Cristã. Se você está gostando, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, né? Compartilha aí com os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, peçam para que eles se inscrevam no canal, para que todos eles aprendam um pouco da palavra de Deus, né? Como se tornar cristão, como a gente está vendo aí a Ruth, né? Tendo essas curiosidades e aprendendo aí como se tornar cristã, tá bem? Agradeço também o tempo que você tem investido aí em aprender a palavra de Deus. E se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar com você e tirar suas dúvidas, né? Como a gente vê o Ronei fazendo aí com Ruth, tá bem? E se você tem alguma outra dúvida da Bíblia, também podemos tirar a sua dúvida, tá bom? Também agradeço, né? Tudo isso. E se ficou alguma dúvida, né? Meu e-mail, como eu disse, está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?